8h03, tarde quente na política. Agora há pouco, o senador do Paraná, Sérgio Moro, deu uma entrevista à rede CNN e o clima esquentou ali na troca de acusações com o presidente Lula. Sérgio Moro disse que Lula riu da ameaça de morte que ele recebeu e questionou inclusive a decência do presidente da República. Rebateu acusações de armação que recebeu de Lula em uma declaração no dia de hoje e disse que inclusive o presidente vai ser responsável se algo acontecer com ele. O presidente Lula afirmou que desconfia que a tentativa de matar ou sequestrar o senador Sérgio Moro se tratava, na verdade, de uma armação. Fala forte aí que foi feita durante entrevista coletiva no Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Marque. Enquanto conversava com jornalistas, o presidente foi indagado sobre como viu o plano criminoso revelado pela Polícia Federal de cometer violência contra autoridades. Ao ouvir a pergunta, Lula riu e depois ironizou, afirmando que não poderia dizer o que ele de fato pensa. Na sequência, ele acabou dizendo que ele pensa assim e reforçou que o senador Moro é um mentiroso, segundo Lula. Vamos acompanhar esse trechinho polêmico da fala do presidente. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma nação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Surpreendentes as declarações de Lula. A juíza que ele se refere, inclusive, aí, ao dar essas declarações é a Gabriela Hart, foi alvo de uma reportagem do Estadão. A Gabriela Hart é conhecida de todos os jornalistas que cobriram Lava Jato e de quem acompanhou, inclusive assinou aí mandados de prisão, busca e apreensão cumpridos ontem e é exatamente juíza substituta da 13ª Vara de Curitiba, não é, Marques? E é importante falar que ela acabou de tomar a decisão de tornar público parte do processo, justamente como uma resposta aí às afirmações do presidente da República, Sérgio Moro. É importante falar o seguinte: ela não retirou o sigilo do processo, mas tornou pública algumas partes. Eu estou aqui, inclusive, com ela já. A gente vai trazendo para nossa audiência ao longo do jornal, apuração em tempo real aqui, Rafaela Moron, mas ela tornou pública a decisão de busca e apreensão, a decisão das prisões preventivas, a representação policial, que é o trecho mais importante de qualquer processo, porque é ali que a polícia coloca as provas, né, os indícios, as suspeitas que tem e tenta convencer a juíza, nesse caso específico, de que as buscas e apreensões e as prisões são mesmo necessárias, e também os termos de audiência de custódia. Só para relembrar aqui a audiência de custódia é uma audiência muito rápida que o preso faz com o juiz assim que acaba de ser preso. O objetivo dela é só verificar se houve algum excesso durante a prisão, se o policial bateu no detido, algo nesse sentido. É só para isso, não há depoimento, Rafaela. Ninguém ali prestou informações ainda sobre as suspeitas levantadas pela Polícia Federal. Então, você vê ali que o judiciário, no caso a juíza Gabriela Hart, já agiu rapidamente depois desta declaração do Lula. E agora há pouquinho, como você já adiantou, o Sérgio Moro concedeu uma entrevista à rede CNN Brasil e criticou duramente as falas do presidente Lula. Moro afirmou que está indignado por ter visto Lula dar risada, segundo ele, e das ameaças que ele e a sua família recebeu do crime organizado. Vamos ouvir. Desculpe dizer, mas não está tudo bem. Eu fui informado em janeiro, final de janeiro, pelas autoridades do Ministério Público de São Paulo, que havia um plano do PCC para sequestrar e me matar. Não só a mim, mas a minha família. Existe aluguel de casas em Curitiba, gastos comprovados, fotos e vídeos da minha residência feita pela quadrilha, fotos da casa onde teria sido alugado para eventualmente me manter em cativeiro ou a minha família. Transmiti essa informação à minha família, que trouxe sim grande sofrimento ali para minha família. Até hoje, sofrimento para minha família, ameaçado pelo crime organizado, pelo PCC, e eu vejo um presidente da República dando risada quando ele é informado.
O tom foi bastante tenso aí da entrevista, inclusive na sequência ele já afirmou que quando Lula estava preso tinha claramente um desejo de vingança em relação a ele enquanto ex-juiz e chegou a perguntar se Lula ainda não tem decência em relação ao respeito à liturgia do cargo. Vamos ouvir. Ele deu uma declaração infeliz nessa terça-feira, que queria se vingar de mim e que utilizou um palavrão, linguagem de baixo calão, vamos dizer que queria me ferrar, embora o verbo fosse um pouco pior do que isso. Eu não politizei o assunto, não quis politizar o assunto, apresentei um projeto de lei para proteger as pessoas, para proteger os policiais e agentes da lei que se envolvem no combate ao crime organizado, para que essa situação que está acontecendo comigo e com a minha família não aconteça novamente. E deixei de lado a declaração do presidente, porque até parlamentares do PT me disseram no Senado que tinha sido um lapso verbal, que tinha sido um erro do presidente. E eu vejo hoje um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado, sugerindo que o próprio ministro da Justiça do seu governo, que informou que havia um plano desbaratado pela Polícia Federal para meu sequestro e assassinato, teria sido uma armação. Então eu quero perguntar ao senhor presidente da República, o senhor não tem decência? O senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo como ministro da Justiça e antes como juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado, estamos sofrendo as consequências disso, que é um risco que não deveríamos ter, mas nós assumimos esses riscos e cumprimos o nosso dever. Moro também afirmou que qualquer situação que acontecer com ele, com a família dele, a partir de agora, será de responsabilidade de Lula. Eu, sinceramente, não está nada bem. E eu lamento profundamente. Sempre tratei com humanidade o presidente da República. Quando eu o condenei como juiz, fiz o meu papel, assim como fizeram outros 8 juízes que entenderam que no governo dele ocorreu graves escândalos de corrupção. Mas nunca tratei essas questões do ponto de vista pessoal. Pelo jeito, ele não se importa com a vida das pessoas envolvidas e ameaçadas pelo crime organizado. E tenho o meu repúdio em relação a isso. E vou dizer outra coisa, se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República. Por fazer pouco caso, por rir da ameaça e dessa forma incentivar a violência contra mim e contra a minha família. Produção do RIC Notícias Opinião também procurou a assessoria da Polícia Federal e do Ministério da Justiça para comentar as declarações de Lula, mas até agora a gente não teve retorno. Só um parênteses, Marco, para lembrar a audiência que em 2019 a juíza Gabriela Hart condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no sítio de Atibaia por suposta propina das empreiteiras Odebrecht, OAS e Chain Mark. É isso. Bom, primeiro vamos falar dessa fala do Lula, né? Já por ordem cronológica. Aconteceu tanta coisa nas últimas 2 horas, Rafaela Moron, que a gente tem que ajudar o ouvinte a entender essa reviravolta no caso. Vamos lá. O Lula, né, no final da manhã, pelo que eu entendi, foi isso, né, Brian? No final da manhã, em um evento lá no Rio de Janeiro, ele estava ali anunciando obras em um estaleiro, foi questionado por um repórter do jornal O Globo sobre o que ele pensava da operação deflagrada ontem pela Polícia Federal. De forma surpreendente, o presidente Lula falou que não acreditava que aquilo fosse verdade, né? Disse ali que, olha, não sei se não é mentira, que o Moro é mentiroso, que não ia falar sem prosa, mas acabou falando, né? E vocês escutaram o que ele disse ali agora. E é surpreendente, primeiro porque ele, né, contradiz o próprio ministro da Justiça dele. Veja, se esse país fosse sério, o ministro da Justiça colocaria imediatamente o cargo à disposição. Ontem o Flávio Dino foi para a imprensa, comunicou à sociedade, e não é a imprensa, porque tem que parar disso. Falou para a imprensa, falou para o povo. O nosso papel aqui é de mensageiro, Rafael Amoron. Então, nós colocamos o microfone lá, o ministro falou com a população e falou, ó, é um caso grave. Ele ainda mesmo disse, o Sérgio Moro está envolvido, é um dos alvos. Há outros servidores públicos, como o promotor lá do interior de São Paulo, que é um homem que há 20 anos combate o crime organizado. Então não é mentira isso. Aliás, essa investigação começou antes do atual governo, ela tem vários meses. E em janeiro desse ano, enquanto os agentes estavam fazendo seu trabalho de rotina, que é investigar essa gente que quer fugir da cadeia toda hora, pegaram lá algo estranho
pegaram no detalhe, passaram a Polícia Federal, que investigou mais no detalhe, e descobriram que o tal do Tóquio, que era o codinome utilizado, era o Sérgio Moro, né? E revelaram tudo. Então, não dá para um presidente da República dar declarações como essa. Então ele está contradizendo o próprio ministro dele. E mais do que isso, está contradizendo os senadores da bancada dele, está contrariando o presidente de um poder, que é o presidente do Senado da República, que falou ontem textualmente que aquilo inclusive é um ataque ao Senado, à instituição, e ele está certo que ultrapassa a figura do Moro. O Moro é o CPF, né, e tem que ser cuidado agora pelo Estado brasileiro, mas o ataque, Rafaela, quando um bandido fala que vai matar uma autoridade pública pelo fato dela ter feito o trabalho dela, é um ataque ao Estado brasileiro e, consequentemente, um ataque a todos nós. Vamos lá, vamos entender. Esses ataques do PCC, essas ameaças do PCC, nada tem a ver com a Operação Lava Jato, nada tem a ver com Lula. Então vamos despolarizar isso. O ataque, segundo a investigação da Polícia Federal, eu falo aqui baseado na investigação, é em relação a medidas tomadas pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, esquece o nome do Moro, vamos falar do cargo, pelo então ministro que endureceu regras de visitas. E por que eles estão bravos? Porque aí, Rafael, não tinha mais contato físico. E não é só a questão da visita íntima, não. É a questão que não passa mais informação sem supervisão, que não passa papel, que não passa recado, Rafael. É esse o problema. Aí só fala no parlatório. Quem vê filme norte-americano sabe, aquele espaço lá que tem um vidro, as pessoas falam por um interfone. Só podia falar ali e conversa monitorada. E tá correto, porque não é para todos os presos, é só para os de alta periculosidade, para chefe de facção e chefe de quadrilha. Esses caras cometeram crimes, né, hediondos, muitos deles. Por que eles têm que ter regalias? Claro que não. E se eles são tão perigosos, é justo que o Estado controle a vida deles, sim. Quem quer liberdade não comete crime. Então, esse é o problema. Não tem nada a ver com Lava Jato, com PT, com Moro, com Bolsonaro, qualquer coisa que diga. Vamos colocar as coisas nos lugares que elas são de fato. Então, o Lula, de forma irresponsável, fez essa declaração. E aí, a resposta veio, Rafael, estamos até apurando em tempo real aqui, como eu já falei, do judiciário aqui. Ele falou lá que a juíza não estava afastada, não estava trabalhando, tanto que despachou. É a juíza Gabriela Hart, que não é política, ela é juíza, concursada de carreira, está na 9ª Vara Federal aqui de Curitiba e veio para cá porque parte das investigações estavam aqui. O judiciário funciona com uma lógica burocrática, e é isso. E aí, eu tenho aqui, por exemplo, um print que os investigadores localizaram. Brian, vai falando aí que tá no ar, o programa ao vivo é assim mesmo. Esse print aqui foi interceptado pela polícia, é isso? Isso, na pré-eleição. Na pré-eleição. Então, veja quanto tempo eles monitoram, né, a família Moro. Então, é o seguinte, é assustador, Rafael, eu tô vendo aqui, é um relato. Eu tô há bastante tempo no jornalismo, faz 15 anos que eu cubro pauta policial. Eu nunca vi relatório de inteligência da PF tão detalhado. E ele faz aqui um relato, um dos marginais presos, que é o seguinte, ó, ele fala ali que o Moro ia votar no Clube Duque de Caxias, tá na live, pra quem tá acompanhando pela live. E ele faz o relato aqui impressionante, ó, a entrada principal para acesso da votação está localizada na Rua Costa Rica, na esquina do cruzamento com a Rua Marcelino Nogueira. Na guarita de acesso estão 2 seguranças e um vigia de pátio. Logo após a guarita está o salão ao qual será usado pela votação. Em frente à entrada principal se encontra um edifício com 2 andares, enfim. E aí ele segue aqui, ó. Seguindo na Costa Rica, o clube possui 3 câmeras de vigilância com distância aproximada de 20 metros da primeira câmera em direção à entrada principal. Após as 3 câmeras, há um portão com acesso número 1. Ele continua ali e fala, ó, na parte de trás, pela Rua Marcelino Nogueira, não há câmeras de segurança, ou seja, eles fizeram um levantamento completo. Eu não sei se o ataque seria ali, viu, Rafael? Pelo detalhamento que eles fizeram, claro que não teve ataque, a gente sabe que não teve, mas houve a projeção que poderia haver. Então, uma juíza diante disso aqui mandou prender os caras. Acho que não há nem discussão sobre isso. Prende e vão investigar. Ainda mais gente que é ligada ao PCC. Então, uma irresponsabilidade o que falou Lula, chega a ser assustador.
Vamos acompanhar. Você tem mais informações aí, Rafael? Você também está vendo aqui esses documentos liberados agora pela Justiça Federal. Eu tô vendo documento, mas tô acompanhando principalmente outras figuras relacionadas à Lava Jato, Mark, se manifestando, porque agora estão na política. Deltan Dallagnol falou há pouco à Jovem Pan News com exclusividade, comentando essa situação e dizendo que na avaliação dele, o Lula se coloca do lado da facção ao trazer esse tipo de declaração a público, dizendo que é uma armação de Sérgio Moro essa questão. Vamos lá então colocar o vídeo do Deltan Dallagnol, é isso, né? Não, a gente tem o Moro exclusivo. Tá. Então vai lá, Rafael, vai tocando aí. A gente vai chamar quem? O Moro, Brian? O Moro exclusivo falando com a gente também sobre essa situação. Então vamos lá. Eu fui informado no final de janeiro pelo Ministério Público de São Paulo de uma ameaça a mim e a minha família de assassinato ou de sequestro pelo PCC. Ontem, quarta-feira, foi feita uma operação da Polícia Federal, na qual havia sido confirmado essa ameaça e vários desses indivíduos foram presos. Eu apresentei como uma reação um projeto de lei para proteger policiais, juízes e promotores ameaçados pelo crime organizado. Hoje fui surpreendido com uma fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão nos prestando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. É isso, então o Sérgio Moro foi pro ataque, né? E eu percebo assim que, diferentemente de ontem, Rafaela, aí vem a impressão do analista político, que ele tava mais gélido, ele tava ali meio que até talvez anestesiado com a situação como um todo. Hoje ele tá mais incisivo, para não dizer outra coisa. Me parece que, sabe quando mexe com os brios, ele foi chamado de mentiroso, isso o incentivou a dar uma resposta mais forte. Você percebe até pelo tom e pela expressão dele. Ele quis responder ali diretamente ao Lula. Tá indignado, bastante indignado em relação ao que aconteceu. Dá pra ver que o tom acirrou e foi uma escalada, Marco, de acontecimentos também, porque a gente teve, coincidentemente, aquela fala muito infeliz do presidente Lula anteriormente a respeito de ferrar. Vou usar aqui uma expressão próxima para não colocar exatamente os termos que o presidente da República entrou. Então a gente vê uma escalada muito grande, embora você tenha pontuado já no começo do jornal que é preciso não polarizar e colocar a Lava Jato na questão, há exatamente esse tensionamento desde que a fala de Lula veio a público. A gente tem a fala para colocar aí para nossa audiência, para lembrar? Então vamos lá, por favor, Israel, coloca a fala para o pessoal relembrar como começou toda essa confusão. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá, e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra foder aqui. Não, é quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que ele visitava lá, se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. E me impressionou, Rafaela, os jornalistas que ali estavam, né? Ele termina ali dizendo um deles, acertar as contas, né? Enfim, a impressão é que o Lula estava à vontade ali. Isso é conversa de mesa de bar, né? Cada jornalista tem aí a sua postura ética perante entrevistas com o presidente da República. Mas o Lula estava muito à vontade ali, e isso foi bom, porque ele falou que ele pensou e
população soube o que pensava o presidente sobre isso. Tentou contornar, né, Marco? Ele falou, daí tem como retirar isso na sequência, já tem como apagar? Ele falou, não, tá ao vivo, não tem como apagar da live isso que você tá falando. E você veja que tá dia sim, dia não, o Lula dando uma declaração como essa, né? Porque a declaração lá no Rio de Janeiro, eu ainda não sei se os petistas já começaram a se pronunciar. É importante, Brian, ver se o PT já começou a falar. Vai vir os bombeiros. Não, ele quis dizer isso. Não, mas veja bem, vocês estão tirando de contexto. Mas não, é porque, né, indo por esse caminho, ele quis desenvolver esse raciocínio. Virão os bombeiros aí, petistas, para tentar desdizer, né, o que nunca poderia ter sido dito. E eu reforço, a investigação é da Polícia Federal. A investigação é de uma instituição séria. E mais, uma instituição hoje comandada pelo Flávio Dino, que é um dos principais ministros de Lula, pelo menos a todo momento aí na mídia. Então ela foi validada pelo ministro de confiança de Lula. O Flávio Dino, né, deveria pedir a exoneração imediatamente. A autoridade dele foi questionada. Aliás, se o Sérgio Moro mentiu, como o Lula imagina, como pode o ministro do Lula ter validado tudo isso? Então mentiu junto. Então, na prática, o Lula chamou o próprio ministro de mentiroso e mais, desrespeitou o trabalho de uma instituição séria de Estado, que é a Polícia Federal. Desrespeitou o trabalho do judiciário. Outros políticos, se pensassem em falar coisa parecida, talvez presos já estivessem. Porque quando você desrespeita uma decisão judicial que foi baseada em um trabalho de apuração de uma polícia séria, você está batendo na instituição. É um complô. Vamos lá, Lula. Vamos seguir tua linha de raciocínio. Então é um complô. Então a Polícia Federal se juntou com a juíza, se juntou com o Ministério Público, inventou um monte de coisa, criou lá uma situação com bandidos de mentira para dizer que o Moro estava sendo perseguido. Não é nem factível em um livro de ficção, Rafaela, quanto mais na vida real. Então eu tô curioso para saber o que vão dizer, o que o Lula vai dizer. E aí, a crítica que eu faço é a mesma que eu fazia ao Bolsonaro, inclusive, naquelas falas sem pé nem cabeça do cercadinho. Os presidentes têm que ter responsabilidade com os cargos que ocupam, a tal da liturgia do cargo. Quando o sujeito senta numa cadeira como essa, presidência, de governador, de prefeito, de deputado, de senador, de juiz, de promotor, de delegado, eles não falam mais pelo CPF, eles falam pela instituição. Tem que ter o decoro, tem que ter o respeito, e o respeito a si mesmo e a história, como nós temos aqui, Rafaela Moron. Essa cadeira aqui é de jornalista. Tá aqui hoje, amanhã não estará. Tá aqui você hoje, amanhã será outra pessoa. Estiveram outras pessoas antes da gente, e para manter a credibilidade nós temos que ter cuidado com o que falamos aqui. Vale para tudo, vale para um executivo de grande empresa. No ambiente corporativo tem um código de conduta, há termos que você pode falar ou não. O Brasil tem que recuperar isso. Eu acho que as redes sociais, né, deixaram tudo mais leve, mas tem que entender que uma coisa é a rede social para falar do Big Brother, outra coisa é a vida real aqui do dia a dia. Mark, vale dizer que essa situação toda traz ainda uma nuance de ironia, porque quando o Deltan Dallagnol, ainda na força-tarefa da Lava Jato, fez a apresentação daquela denúncia famosa do PowerPoint, eu e você estávamos lá, ele disse ter convicção, mas não exatamente provas. E a esquerda usou muito essa narrativa da convicção, embora o juiz tenha entendido a apresentação da denúncia, depois tenha entendido que existiu provas e o fim da história a gente já sabe. E hoje o Lula vem a público, ele que tanto criticou essa questão do que alegou ser convicção sem provas, para dizer que tem convicção de uma armação, mas que não tem provas para apresentar até agora. É isso. E, Rafaela, e daí eu reforço, eu acho que o Lula tá sem noção da força da palavra dele. E você sabe disso, Rafael, e ouvinte frequente também, eu falo isso há muito tempo aqui, antes do Lula assumir a presidência, quando ainda o presidente era o Bolsonaro. O presidente tem que falar pouco, né? Eu sou fã da função dos porta-vozes, que é como os Estados Unidos funciona. Quem faz a relação com a imprensa é o porta-voz, a diária, e o presidente só fala quando tiver que falar de verdade. Por quê, Rafael? Porque, como tudo na vida, o que é escasso tem mais valor. Então, quando o presidente fala, o país para. O que o presidente vai falar? É isso. Agora ficam falando pelos cotovelos,
besteiras e colocam agora o país em um caos institucional de novo. Que nós temos o presidente criticando o próprio ministro, criticando a Polícia Federal e criticando o judiciário, criticando uma juíza que teria dado uma decisão com base em mentiras, segundo o presidente. E veja, né, não há lastro nenhum. Se tivesse pelo menos, Rafael, já seria complicado, mas se tivesse um lastro mínimo, olha, tem essa desconfiança aqui mesmo. Mas não. Eu confesso que me escapa a compreensão, Rafael Mourão, essa fala do Lula e essa confusão que ele causou no Brasil nesse momento. A gente tem que aguardar para ver agora como é que vai provar o que disse o presidente da República, Mark. É isso, eu tô curioso para saber o que falarão os petistas também, até porque vários deles ontem, né, lá no Senado da República, fizeram falas, inclusive de solidariedade ao Sérgio Moro. Além dos petistas, também o Randolfo Rodrigues, por exemplo, que é um senador de esquerda, foi coordenador de campanha de Lula, que fez uma fala ali forte, em defesa até do próprio Senado, de Sérgio Moro, né? O Renan Calheiros, um lulista convicto, que disse que o Senado não ia faltar a Sérgio Moro, que o Senado sempre combateu o tráfico de drogas. O Rodrigo Pacheco, aliado de primeira hora de Lula, que falou, inclusive, que o ataque não era o Moro, era o Senado da República. Então eu tô curioso para saber como essa gente vai interpretar a fala de Lula. Pois é, a gente tem agora o trecho do Deltan Dallagnol, a Jovem Pan News, falando sobre essa fala polêmica e comentando a fala polêmica do presidente Lula sobre a armação, né, de Sérgio Moro, que ele afirma ter acontecido. Lula foi perguntado sobre atentado contra a vida de alguém e ele riu. Gente, ele é presidente da República. Ele tem uma responsabilidade sobre o cargo dele. Ele foi perguntado sobre um atentado contra a vida de um agente da lei, alguém que representa o Estado, contra o PCC. E ele riu. Lula se colocou do lado do PCC, dizendo que existe uma fraude na apuração, existe uma conspiração contra o quê? Aqueles 9 presos, os 2 foragidos, o dinheiro apreendido é mentira, o plano com o monitoramento da ida deles aos postos de gasolina é mentira, o aluguel do lugar para monitorar a vida da família é mentira, tudo é mentira, como na Lava Jato, a corrupção do Lula é mentira, tudo para Lula é mentira e ele descredibiliza. O Ministério da Justiça está dizendo agora que o ministro de Justiça dele está mentindo, que o presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal está mentindo, o presidente da Câmara dos Deputados está mentindo, ele está dizendo que a Justiça Federal está mentindo, que o GAECO, uma das instituições mais respeitadas de combate ao crime, o GAECO de São Paulo está mentindo, e tudo uma conspiração contra o PCC. Lula está quebrando o decoro, quebrando a dignidade da função. Isso configura crime de responsabilidade, mas mais do que isso, isso é uma falta de empatia com o ser humano, é uma falta de empatia com todo policial, todo agente da lei. Lula criminaliza a polícia e defende bandido mais uma vez. Você veja ali, Rafael Mourão, fala forte do deputado federal Deltan Dallagnol, e ele já deu a letra ali dos próximos passos, né? Configura, segundo o deputado Deltan Dallagnol, que tem formação jurídica inclusive, né? Foi procurador da Lava Jato, configuraria, segundo ele, crime de responsabilidade, o que pode terminar em impeachment. Eu tô conversando com várias fontes de Brasília aqui, meu WhatsApp não para, Rafael Mourão, o clima lá é de incêndio sem precedentes no Congresso Nacional, é uma fala que incendiou, não há outro termo aqui para utilizar, senão esse, Brasília, viu? É porque a interpretação é essa, Mark, de que desmoralizou o próprio ministro e a cúpula da Polícia Federal no seu governo se não tiver provas do que está dizendo. É isso. Agora aqui, mais um trecho aqui desse material que foi liberado pela Justiça Federal, Rafaela, é mais um print de uma conversa interceptada. A gente não tem aqui os interlocutores identificados, mas é um dos suspeitos conversando com o cônjuge. Eu vou chamar cônjuge, que eu não sei se é um homem falando com uma mulher ou uma mulher falando com um homem, que teve mulheres presas também, né? Nós tivemos mulheres presas também. Mas enfim, aí o nome do contato é Amor. Aí eles estão conversando, dão boa noite um pro outro, você vê mesmo que é uma conversa do dia a dia, e aí em determinado momento um dos suspeitos fala o seguinte, ó: vou te mandar umas mensagens que são códigos para eu não esquecer e ter aí quando chegar, então não apaga, é importante, ok, amor? Só para deixar aí no seu telefone. Daí a pessoa responde, tá bom, amor. E aí ele manda, MS, México, Moro, Tóquio, sequestro, Flamengo, ação Fluminense.
amei, tira print amor, né? Tira print e guarda, vou apagar aqui, guarde você aí. Então, ou seja, é ali, né, um claro indício, para não dizer outra coisa, de que algo estava errado, e daí você vai entendendo por que a polícia divulga as informações lá. O Moro era o toque. Não é que alguém inventou isso. Houve um trabalho de investigação, né? Os bandidos estavam falando isso e a polícia transcreveu para um relatório que foi analisado por uma juíza que entendeu ser necessário efetuar as prisões. É isso. É assim que funciona a regra do jogo. Então é assustador que alguém fale lá uma besteira desse tamanho. Eu acho que é mentira. Você não tem que achar nada. Você tem que trabalhar com os fatos. E aqui com essa apuração ao vivo, junto com os ouvintes aqui, com todo o grupo RIC, o departamento de jornalismo nosso, todo debruçado sobre esse processo, né? Parte desse processo que foi divulgado há pouco pela Justiça Federal, que trazaria os detalhes do plano do PCC que queria matar Sérgio Moro e outros agentes públicos, Rafaela. O pessoal separou aqui mais um trecho que é impressionante, é um print do bloco de notas de um telefone ali de um dos suspeitos, tá na live para quem quiser acompanhar. Então tem lá os custos, você veja que a polícia divulgou também, né, o valor que o PCC teria investido nesse grande plano de monitoramento da família Moro. E ali tem os dados, ó, seriam 550. Aí o símbolo é de dólar, Rafaela Moron. A gente tá trazendo as informações conforme a gente vai tendo acesso a elas, né? Faltam algumas explicações, mas enfim, o símbolo é de dólar. Então eu entendi ali pela leitura que são 550 mil dólares, alguma coisa nesse sentido. E aí tem ali 550, aí 110, né, a compra de armas, fuzil mais quadrada, né, uma referência a armamento, 50 de aluguéis e manutenção no mês 6, né, deve ser julho aí, 12 mil em viagens, 50 em Flamengo. Agora me ajuda, o que eu falei que Flamengo era? Vamos lá. Vamos ter que retomar aqui, mas você falou México... O era Flamengo... sequestro, não era Flamengo? Sequestro. Então estamos aqui fazendo o código cifrado da quadrilha. Então, 50 com Flamengo significa sequestro, 35 com carro, também Flamengo, 50 início, 10 mil viagem Tóquio, que é o Moro. Tóquio é o Moro. Aí 67.500, chão, trabalho, mês. Eu entendendo aqui que é o salário, sei lá, o Excel do crime ali, basicamente, né? Que 50 mil do da México, era México mesmo? México, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, eu lembro aqui aos ouvintes, né? A gente tá falando de uma quadrilha de tráfico de drogas. Mato Grosso do Sul tem ali uma fronteira bem problemática e onde a polícia registra frequentemente vários flagrantes de tráfico de drogas, né? Por isso que aparece tanto Mato Grosso do Sul nessas planilhas do crime, como disse bem a Moron. Aí 35 de motoristas, 50 mil aluguéis, e eles chegam ali ao cálculo de 564, né? A gente não sabe se é dólar, se é real, o que é, mas enfim, até um delegado aqui da investigação me alerta agora o seguinte, que é dólar, né? Eles trabalham com o mercado internacional, até porque compram e vendem drogas de outros países, então a suspeita da polícia é que seja dólar esses valores aí. E você veja, Rafaela Moron, é estarrecedor, né? Isso tudo, né, estava sob sigilo, até porque acho que vocês estão entendendo a gravidade do que foi apurado ali, mas a justiça liberou acesso a partes do processo, entendendo ali que teve uma questão de interesse público. Inclusive vou pegar aqui a decisão da juíza na íntegra, a juíza Gabriela Hart, que é a Gabriela que atuou na Lava Jato. Então vamos lá, ó. Considerando a repercussão que o presente caso vem tendo na mídia, autoriza o encaminhamento aos órgãos de imprensa que assim solicitarem, via assessoria de imprensa dessa seccional, que é o fórum aqui do Paraná, cópias das representações policiais e das decisões que autorizaram as prisões e as buscas, bem como o termo de audiência de custódia feita ontem, no dia 22 de março de 2023. Então o processo segue em sigilo, mas teve uma decisão da magistrada em liberar essas partes aí dos autos. Fica claro que a juíza está querendo deixar claro e transparecer à sociedade
É um contraponto a essa afirmação de armação feita por Lula em relação a esse caso. Então abre parte do processo demonstrando o Excel do crime, planilha, codinome, estudo de local de votação do Moro em Curitiba, cuidadoso, minucioso como potencial local de ataque, para exatamente deixar claro que enquanto o presidente fala em convicção, ela está abrindo ali o que foi usado como parte de provas para constituir a decisão de prender as pessoas. Então eu lembro que esse fato me chamou bastante atenção, Rafael Moron. Lembremos aqui que Sérgio Moro era candidato nessas eleições, disputou o Senado, ganhou a eleição inclusive, e havia um plano ali para atacá-lo durante a votação dele. Um plano detalhadíssimo. Eles contaram cada câmera no Clube Duque de Caxias, né? O pessoal aqui de Curitiba conhece bem, é um grande clube ali no bairro Bacaxeri, aqui na capital, fica perto do aeroporto do Bacaxeri, e é o local de votação mesmo de Sérgio Moro. Agora, outro trecho estarrecedor aqui, eu pedi pro Israel colocar para quem tá na live, você que tá no rádio, depois assista na live lá, é só procurar no YouTube Jovem Pan Grupo RIC, as imagens estão lá, é o print de uma teleconferência, de uma call do crime. E ali você vê todos eles combinando em uma reunião por WhatsApp para decidir os próximos passos. A gente está colocando isso aqui no ar para que as pessoas vejam que a investigação foi séria e que traz elementos muito graves. Então, não se há suspeita da gravidade do que, né, a gente noticiou aqui, não só a Jovem Pan, mas a imprensa nacional, e que a gente tem que cuidar disso, porque reforço, esqueçam os CPFs, deixa Lula pra lá, Moro pra lá. Nós estamos falando de cargos que são essenciais para o funcionamento da sociedade. Nós estamos falando que o crime organizado está tendo a ousadia, Rafael Moron, de falar que alguém vai morrer. Não dá para admitir isso como normal. Você pode amar ou odiar o Sérgio Moro, mas você não pode desejar que o crime organizado haja dessa maneira. Primeiro porque é crime, né? Matar alguém, planejar a morte de alguém. E segundo, por o próprio instinto de sobrevivência. A gente começa a normalizar certas coisas. Onde nós vamos parar? Rafael Moron, eu, vendo esse processo, já estava com essa impressão ontem, você tem bastante tempo de estrada também, me lembrou aqui, lendo esses processos em relação ao PCC, aliações daquela guerra dos cartéis de Cali e Medellín. É um negócio impressionante. Eles planejando. Isso aqui é terrorismo. Isso aqui sim é terrorismo. Você matar um candidato durante uma eleição, ou não é terrorismo? Aí sim. E é por isso que essa gente tem que ser punida, isso tem que ser investigado. Não estou falando disso. Essa é a gravidade dos fatos. Agora vale dizer o seguinte, fica uma situação bastante desconfortável com essa crise de comunicação do governo federal, porque a gente lembra que enquanto o Lula joga essas nuances de armação sem provas, vale pontuar que o Flávio Dino disse que o trabalho foi sério, 45 dias antes já estavam sabendo, e ainda afirmou que a Polícia Federal não atua politicamente. Então, há um bate-cabeça aí no governo federal em relação a isso. Isso foi agora, Rafael? Essa fala dele foi daquela entrevista que ele deu primeira. Ele não falou ainda, depois das declarações, agora eu tô monitorando as redes sociais. Pelas redes sociais, Mark, é um silêncio absoluto. Bate a vento ali no Twitter do pessoal do PT. Ninguém fala nada. Mas o Randolfo Rodrigues deve ter falado alguma coisa. Não, o Janones também não. Renan Calheiros também não. Tô abrindo aqui, todas as redes sociais, até o momento, não localizado. Civil. Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Gleisi Hoffmann, não, até o momento. O Flávio Dino também não falou nada. Não. Um silêncio que incomoda, inclusive. O governo tem que se posicionar. Eu tenho a impressão que o Lula tem que pedir desculpas. Não ao Sérgio Moro, mas à sociedade brasileira, mas principalmente à Polícia Federal e ao Judiciário brasileiro, Vamos ver o que ele vai fazer. Eu tô curioso. É meia culpa? Não, mas eu tô curioso pra saber como ele vai agir. Mas é como é homem público mesmo, viu, Rafael Moron? Assim, ele é presidente, tem que ser respeitado como tal, Você pode discordar, e eu discordo de vários pontos políticos dele, mas o respeito no cargo que ocupa. Então, até porque esse respeito tem que ser mútuo, acho que tem que respeitar a sociedade, explicar o que ele quis dizer. Eu tô achando que vai vir eu quis dizer, eu veja bem, tiraram de contexto, e você vê que tá toda a imprensa nesse compasso de espera dessa resposta, dessas explicações, Só para trazer aqui, Mark, o Estadão acabou de publicar uma matéria há poucos minutos aí, trazendo que o plano do PCC foi delatado por um ex-integrante da facção que era jurado de morte, um traficante. É isso, você vê. Então, você veja a gravidade disso, mais uma coisa muito grave, porque as delações premiadas no mundo do tráfico, elas são muito mais sérias, no sentido de risco de vida, do que em crimes de colarinho branco, Acho que o Moro falou uma frase ontem que
no mundo do crime desse nível aí, né, é morte. Então, é isso. Vamos ver o que vai acontecer de fato. Tem mais informações chegando. A gente vai apurando e vai trazendo também os ouvintes que aqui estão.